e continuo não me sentindo com essa notícia de agora. Ai, mais um crime abominável. Um segurança de um shopping estava em mais um dia normal de trabalho quando ele foi surpreendido por uma mulher com palavras ofensivas e racistas. A suspeita de cometer injúria racial contra o funcionário foi presa. É informação ao vivo para Vinícius Mecenas. A gente tem que mostrar aqui as prisões de racistas mesmo, para que a gente mostre qual é o recado que a sociedade, a polícia e a justiça dá para racistas. Conta pra gente os detalhes dessa história, Vinícius. Boa noite. Exatamente, viu, Mariana? É, na verdade, uma prestação de serviço com toda a comunidade, né? É mais uma forma de deixá-las ciente do que acontece, principalmente em casos como esse, né? Das penalidades, o que é que diz o Código Penal, o que é que diz a nossa legislação brasileira, que pune, viu, casos como esse. Aí, nesse caso específico, aconteceu na noite da última segunda-feira, em um shopping da Zona Sul aqui de Aracaju, onde o Batalhão de Policiamento Turístico precisou, né, se dirigir através de uma ligação via CIOSP para dentro do shopping, porque uma mulher teria, portanto, proferido palavras, né, de baixo calão, né, vários xingamentos racistas contra esse encarregado da área de segurança desse empreendimento. Então foi lá que ela precisou ser acompanhada e convidada a ser dirigida para a plantonista para prestar, portanto, seus esclarecimentos. E a gente vai entender um pouco mais esse caso, o que é que diz, como eu já falei, a questão da legislação brasileira a partir de agora, porque eu estou aqui com o Wesley Santana, advogado, especialista no assunto, porque, doutor Wesley, a gente percebe que algumas alterações aconteceram ao longo do ano passado, o que tornou, a gente acredita, né, a nossa legislação um pouco mais branda, um pouco mais severa. Seria por conta disso que mais casos estão sendo denunciados, a exemplo desse específico? Boa noite para você. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Mariana Sena, telespectadores Cidade Alerta. Exatamente, Vinícius, né? Com o advento da Lei 14.532, né, que vem a majorar e equiparar as penas de injúria racial, crime de racismo, né, as denúncias começaram a surgir naturalmente, porque a sociedade passa a interpretar que aqueles crimes que eram cometidos e antigamente não tinha tanta repercussão e a pena era muito atenuada, elas achavam que não valeria a pena todo esse constrangimento, que a gente sabe que por trás disso há um constrangimento, há uma exposição da vítima, né? E depois, quando vem dessa lei, a pena aumentou para de 2 a 5 anos, né? Podendo ser aumentada se praticada por 2 ou mais pessoas e se for praticada também por agente do serviço público durante o exercício da função. Além também, se for praticada em serviços de descontração esportiva, que pode inclusive repercutir de forma a proibir essa pessoa que praticou esse crime de frequentar esses ambientes. Eu sei que às vezes parece até muito óbvio a gente estar perguntando, mas é sempre válido a gente estar questionando essa questão da diferença da injúria racial para o racismo. Nesse caso específico, foi dentro de um estabelecimento, de um shopping aqui da capital, onde apenas esse homem teria sido, né, a vítima de toda essa situação, né, em que essa mulher proferiu, portanto, essas palavras. Aí seria injúria racial, mas e o racismo? Como é que a gente pode diferenciar? Aí, na verdade, se enquadra a questão da injúria racial, porque foi dirigida diretamente à pessoa, né? Quando a pessoa, por exemplo, chama um indivíduo de macaco, de forma pejorativa, negro, fedido, palavras nesse sentido, né, de baixo calão, que visam, na verdade, depreciar ele em razão da sua cor, raça, inclusive até a origem também hoje é abarcada. Entendeu? Também a questão religiosa é abarcada também, e por isso, quando é direcionada à pessoa, se enquadra como injúria racial. Quando ele atinge a coletividade, né, que ele fala, por exemplo, pessoas que da religião de matriz africana, né, quando a pessoa se dirige de forma pejorativa a todos os negros, a uma coletividade, aí se enquadra então como racismo. E qual que é o entendimento até do próprio Ministério Público em relação a essas alterações e a aplicação dessas leis? É interessante o questionamento, porque o Ministério Público, antes do advento da lei, e até logo no início, no encaminhamento, né, quando estava ainda se adaptando a essas modificações, havia um entendimento da aplicação do acordo de não persecução penal, né, que era aquele acordo ofertado muitas vezes pelo Ministério Público, no intuito de não dar prosseguimento, a pessoa pagava alguns valores, né, a instituições de caridade ou prestação de serviço à comunidade. E aí, nesse sentido, passava aquela questão da pena ser muito atenuada, mas que com o advento da norma, né, com o entendimento inclusive do Supremo Tribunal Federal,
né? O ministro Fachin trouxe uma decisão muito importante, dizendo que não caberia mais acordo de não persecução penal em crimes dessa natureza. Aí começaram a adotar medidas mais severas. E aí a pessoa passa a responder criminalmente sobre todo o crime que foi cometido. Inclusive, é uma legislação que ela ficou cada vez mais severa, já foi inclusive pauta, né, aqui ao longo da nossa programação no Sistema Atalaia de Comunicação, e que inclusive com essas atualizações, né, em determinados momentos, essa pessoa pode até ser proibida, né, de frequentar determinados espaços, né? Exatamente, a gente tem um exemplo agora recente do que aconteceu com o Vini, jogador Vini lá na Espanha, né? Mas assim, a mesma situação seria aplicada aqui no Brasil. Se a pessoa pratica esse crime dentro, por exemplo, de um estádio de futebol, ela pode ser proibida de frequentar durante um tempo o estádio de futebol. Se ocorrer dentro de um templo religioso, ela vai ser proibida de frequentar aquele local também, e assim por diante. Eu queria que você explicasse também em relação à questão da penalidade em si. Você falou que ficou um pouco maior também? Exato. A pena era questão de meses, né? E agora não. A pena passa a ser de 2 a 5 anos, né? E com essa, tornando a pena mais severa, né? Obviamente que é uma tentativa também de mostrar para a sociedade brasileira que a legislação brasileira se tornou algo mais severo e que o Estado brasileiro não vai mais admitir a prática desse crime. Quando a gente fala também em relação a se caso o autor do crime ele seja funcionário público, pode ser pior a situação? O porquê disso? É uma forma também de demonstrar a responsabilidade que o funcionário público tem no exercício de sua função, que ele está representando o Estado, né? E aí, se a situação ocorrer por funcionário público no exercício daquela função, ali um contexto que ele vai lá, por exemplo, que está ocorrendo, ele é vítima de um crime de injúria racial, ele vai ter um aumento da pena. E aí é para justamente chamar a atenção de que o Estado brasileiro não admite em hipótese alguma a questão do racismo, né, e a injúria racial. Do seu ponto de vista, Wesley, enquanto advogado, especialista na área, que trata de muitos desses assuntos, ainda há alguma lacuna na nossa legislação, algo que de fato precisa ser melhorado para que as vítimas sejam cada vez mais acolhidas? Eu acredito que a gente já teve muitos avanços na nossa legislação, né? E o Estado ele vem dando um amparo, né? Por exemplo, nós temos aqui a Delegacia de Grupos Vulneráveis, né? A pasta de crimes raciais, né, fica com a doutora Miriam Sua, inclusive, que vem desempenhando muito bem as atividades. E isso só mostra, na verdade, que o Estado ele vem se aperfeiçoando a isso e demonstrando para a sociedade que vai ter os avanços à medida que o tempo for passando. A gente sabe que nada ocorre, nenhuma mudança acontece da noite para o dia. Mas o mais importante é termos uma legislação severa que de fato pune e que a sociedade e a população negra se sinta preservada e garantida com relação à sua questão da raça e sua cor. Do mesmo jeito, as pessoas que cultuam suas religiões das mais diversas. Perfeito. A Mariana também está querendo interagir com a gente. Mariana, fique à vontade. Vocês citaram Vini Júnior aí e a fala que ele fez, né, repercutiu em todo mundo, que ele disse mais ou menos o seguinte: eu não sou uma vítima de racismo, eu sou o algoz dos racistas. Ou seja, ele está ali para trazer luz àqueles que cometem este tipo de crime. Esse é o lugar de fala também da imprensa. Este é o lugar de fala das pessoas que são silenciadas. Então, nosso papel aqui é denunciar, é mostrar. Agora, eu tenho um questionamento que pode orientar a muito mais pessoas. Quem vê, quem presencia, o que essa pessoa deve fazer? Não necessariamente a vítima tem que fazer a denúncia, né? Uma outra pessoa pode filmar. O que ela tem que fazer? Porque ao mesmo tempo que filma também pode estar correndo risco ali de algum tipo de violência. Qual é a orientação para esses casos do racismo, da injúria racial ali iminente? O que a gente deve fazer? A Mariana ela questionou o seguinte, né? Em muitos dos casos, ela chamou a atenção para as pessoas que estão ao redor daquela prática, por exemplo, desse homem que estava dentro de um shopping, um lugar que tradicionalmente é bastante movimentado. As pessoas que estão ao redor, não necessariamente sendo a vítima, podem também fazer na denúncia? Elas podem, na verdade, ajudar no sentido de colaborar como testemunha. Né? Elas podem denunciar também, elas podem ligar para o 190, né? Informar que presenciou um caso de racismo, entendeu? E a partir dali as autoridades tomarem as providências cabíveis. Mas eu acho muito interessante a gente aqui ressaltar que a denúncia não pode deixar de ocorrer.
É importante que a sociedade se conscientize, as pessoas que são vítimas não se calem e que, sobretudo, que nós, enquanto cidadãos que compomos uma sociedade plural, que a gente comece a atuar combatendo, sendo verdadeiros cidadãos antirracistas. Pois é. Tá dado esclarecimento. Muito obrigado, viu, doutor Wesley, pela sua participação. A gente segue acompanhando esse caso em específico com a Ariana também, porque assim, graças à denúncia, né, que a gente consegue construir políticas públicas para abraçar todo tipo de público. Então, nesse sentido da questão da injúria racial, do racismo, então são através dessas denúncias que as nossas autoridades, elas conseguem ter esses registros para a partir daí conseguir fazer algo, mas é importante que as pessoas façam a denúncia para que de fato a gente tenha esse retorno. Volto com você. Agradeço aos dois aí pelas informações trazidas.